No cenário cada vez mais incerto para as relações comerciais, alguns especialistas defendem que o multilateralismo ainda tem vida no setor de mineração. Não é à toa que a Future Minerals Forum, que é o Fórum Econômico de Davos dos minerais, é uma feira que acontece na semana passada, aliás, nessa semana, lá na Arábia Saudita, que tem sido chamada justamente de Davos da mineração. Vamos entender todo esse cenário, as possibilidades de avançar no setor com o meu xará, Gustavo Roque, que é executivo de mineração. Muito boa tarde para você, Gustavo. Obrigado pela participação na programação. Boa tarde, Gustavo. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui podendo compartilhar esse que, como você disse, ontem começou a ser chamado de Davos da mineração. Eu que tenho Excelente. acompanhado aqui pela segunda vez o Future Minerals Forum. Eu acho que nada que acontece aqui é muito espontâneo. Eu acho que até esse chamado de Davos, ele foi encaixado, mas os sauditas eles são bem inteligentes em criar isso e para poder construir esse protagonismo e essa vontade de liderar o setor como eles têm feito e demonstrado aqui no evento, né? Gustavo, Se eu pudesse. só te perguntando aqui, o multilateralismo, né, na mineração ainda tem vida? Eu te pergunto isso porque nesse mundo de cooperação global cada vez mais dividido, será que isso é verdade? Aí eu estou falando especificamente de Estados Unidos e China, por exemplo. Esse tema apareceu ontem. Na terça-feira, tinha sido questionado sobre as discussões geopolíticas que estavam acontecendo aqui, que ainda não tinham sido um assunto em destaque, mas ontem ele apareceu com um representante do governo do Canadá, dando sobrevida ao multilateralismo na mineração. Isso foi interessante, porque dentro da narrativa que o evento ele tem construído, teve uma temática em específica, que ela teve um título que eu acho que ele é quase que poético, que é a sociedade cresce quando é capaz de plantar árvores nas quais as suas sombras não sentarão. Então, você vê que essa habilidade que eles têm de fazer esse chamado, eles fizeram isso por quê? Os países produtores, eles, de alguma forma, eles vão ter que contribuir para que os países que precisam dos recursos minerais também tenham acesso a eles. Então, a importância do multilateralismo ele vai acontecer nesse momento, né? Que as nações produtoras elas vão ter que se conectar com outras e apareceram muitos exemplos do caso da Índia, que vai demandar muito a necessidade desses recursos em função do crescimento econômico e da ascensão de algumas classes que vão ocorrer lá. Então, eles trouxeram isso ontem no palco. Não foi nada que ganhasse grande destaque, mas o tema apareceu e eu acho que ele foi bem importante nesse aspecto. Surgiu também a questão de como que eventuais novos entrantes, novos países, a gente tem visto essas movimentações que têm ocorrido, como que eles poderão impactar o market share, ou como que essa produção ela estaria feita. Mas um ponto importante que a gente precisa entender é que eu havia mencionado na terça-feira que um tempo médio desde a pesquisa, exploração e até a operação pode chegar a 18 anos. Em alguns casos falam de 15 e outros de 26. O fato leva mais de uma década. E se leva esse tempo todo, não são esses países que vão conseguir montar infraestrutura, definir regulação, e mesmo se tiver tudo isso, qual que é a mão de obra que vai querer trabalhar nesses locais? Então, como que se constrói isso? E aí surge uma oportunidade, eu acho, Brasil, Canadá, Austrália, esses países que já são protagonistas da mineração, de aproveitarem desse espaço e essa oportunidade que está latente aí, e aí sim, através dos acordos multilaterais, poderem expandir isso, né? Se eu fosse dividir o evento nesses 3 dias, eu diria que o primeiro dia foi de pesquisa, exploração e tecnologia, ontem as questões geopolíticas e também os mercados, e hoje eu diria que foi de sociedade, pessoas. Isso foi muito discutido nos aspectos de sustentabilidade, de como que a sociedade ela percebe e qual que é essa reputação da mineração. E conectando um pouco essa questão dos novos mercados, e principalmente falando da Índia, um dos palestrantes que teve aqui hoje foi o Dan Yergin, que é um ganhador do prêmio Pulitzer. Ele trouxe uma questão bem interessante. No painel anterior, haviam 8 representantes da mineração que falavam da eventual transformação da reputação da mineração. E todos acreditam que vai mudar no médio prazo, mas não havia um alinhamento muito forte entre eles. E quando o Dan ele trouxe a perspectiva dele, ele trouxe numa onde a mensagem talvez ela esteja sendo contada de forma errada. Porque normalmente a mineração fala o quê? Olha, você precisa da mineração no seu celular. Isso não comove ninguém, isso não se conecta com o propósito da nova geração. Agora, quando ele trouxe o exemplo da Índia, onde milhões, dezenas de milhões de pessoas estão passando por questões sociais em função do aquecimento global, e aí você tem uma questão de saúde,
novas doenças surgindo, porque a alimentação está ruim, o calor, todos esses aspectos, eles podem ser resolvidos com o quê? Com ar-condicionado, com geladeira, você vai ter uma qualidade de alimentação melhor. Então, é toda uma classe que ela começa a ascender, ela começa a ter acesso a questões básicas que vão demandar dos recursos minerais. E aí, talvez, quando você conversa com a comunidade onde a mineração vai ser implantada, talvez ela se conecte com uma mensagem mais poderosa como essa. Na América do Norte, em especial, tem um movimento chamado Não no Meu Quintal. Então, eu não quero a mineração no meu quintal. Por mais que a mineração hoje, principalmente no Brasil, a gente sabe que a capacidade de ocupar o território para minerar é muito baixa, a gente está falando de 2 a 5% de toda a área ocupada pela mineração, falta essa comunicação. E quando o Dan trouxe isso, conectando com esse propósito muito grande, ele trouxe um outro ponto muito importante, Gustavo. Se a gente tem uma dificuldade de atrair talentos, será que essa mensagem atrairia talentos? Será que ela se conectaria com a juventude que talvez quer esse propósito de transformar o mundo? Eu queria detalhar um pouco essa questão da mão de obra que você trouxe, porque é bastante importante, porque não basta que nós tenhamos a tecnologia se não tem ninguém para operar. Então, o que falta? Vamos aprofundar um pouco nisso. O que falta para o jovem brasileiro enxergar a carreira de mineração como uma carreira de futuro, de alto impacto tecnológico? O que falta aqui de iniciativas do próprio Brasil? Eu acho que tem alguns aspectos, porque quando o jovem ele pensa em mineração, ou quando o público em geral pensa em mineração, a gente pensa naquela operação que é o buraco a céu aberto. E a mineração vai muito além daquilo. Aquilo é a fase que a gente tem, que é a fase da mina, onde ali você tem muita tecnologia, você vai ter os equipamentos autônomos e precisa de uma série de engenheiros, cientistas de dados que estão sendo trabalhados ali. Então, a gente precisa também, o setor, ele precisa comunicar o tipo de atividade que é feita ali e altamente tecnológica que ela é feita. Esse é um primeiro aspecto. Uma provocação que veio foi, inclusive, de eventualmente mudar os nomes dos cargos. Então, será que a gente deveria trazer alguns cargos que se conectassem melhor e que desse uma visibilidade para que esses jovens entendessem o que de fato é realizado ali? Eu acho que esse é um aspecto. Do ponto de vista de desenvolvimento, eu acho que a gente está bem servido nas universidades, nas escolas técnicas que tem no Brasil, muito melhor do que em outros países. A gente precisa conectar talvez um pouco mais, quando a gente pega, olhando para os trabalhos do futuro, né, para quais serão as habilidades do futuro, é conversar com a academia um pouco mais para que ela possa já inserir atividades que serão necessárias para a mineração. Então, eu acho que é um papel do mercado conversar com a academia para que isso seja desenvolvido. E eu acho que também tem um outro aspecto, hoje teve o Bob Wilt, que é o CEO da Madin, que é a principal empresa de mineração aqui da Arábia Saudita, e ele tem um perfil muito curioso, né? Ele tem um perfil atlético, ele foge um pouco do vestuário tradicional dos executivos de terno e gravata, então ele já tenta se conectar com essa juventude através de uma linguagem do visual subliminar também, então tentando se atrair. E ele falou, eu quero ser mais atrativo do que o Google. E aí eu faço um gancho onde teve o professor Jeff Kars, da Universidade de Stanford, que ele falou que, dado toda a automação e o desenvolvimento que as Big Techs estão fazendo no Vale do Silício, engenheiros estão ficando sem emprego na região do Vale do Silício. E por que a mineração não está indo lá buscar e fazer algum tipo de parceria? Você falou do Brasil, dos potenciais jovens no Brasil. Eu concordo que ali a gente tem, mas eu também preciso ter um tempo de desenvolvimento. E essa mão de obra, ela está ali disponível. Agora, vamos, se você me permite, só voltar na Índia. A Índia produz por ano 1,5 milhões de engenheiros. Hoje, o evento foi fechado com um campeonato, um desafio chamado Pioneiros dos Minerais do Futuro. A Arábia Saudita distribuiu 2 milhões de dólares e teve 6 times vencedores. Um desses times foi da Índia. No mês passado, no mês retrasado, Dubai fez um desafio semelhante, chamado Prosperidade para a Humanidade. Um dos times vencedores foi da Índia, com engenheiros PhDs da Índia. Será que esse 1,5 milhões de engenheiros produzidos na Índia, eles não poderiam estar se conectando com a mineração a nível global ou local, de alguma forma? Gustavo, ainda falando sobre uma fala bem interessante que você trouxe aqui, que é sobre construir hoje, mas para as gerações futuras usarem, né, a sombra da árvore que eu estou plantando aqui hoje. Então, o governo saudita está justamente fazendo isso, que é investindo em infraestrutura para atrair as mineradoras. Aqui no Brasil, esse peso de construir as infraestruturas acaba recaindo muito no colo das empresas, na sua opinião?
Eu acho que sim. Eu acho que normalmente a mineradora, o empreendedor, ele fica com o pacote inteiro, né? Ele tem que empreender a própria operação minerária, mas ele também tem que fazer toda a questão da logística, ele tem que pensar no porto se não tiver capacidade, então ele tem que ampliar esse olhar muito grande. Ontem eles anunciaram aqui que o governo vai implantar um pipeline que vai conectar água a uma operação no interior por 75 quilômetros. Então esse papel o governo está assumindo. E eu acho que um outro fator também que é importante, que aqui na Arábia Saudita tem, eu havia mencionado na terça-feira, que é a visão 2030, a visão de 2030. E o governo ele tem um plano estratégico muito bem definido, que ele não quer só a mineração por si só, então ele quer utilizar a mineração como uma força motriz de desenvolvimento econômico do país, assim como aconteceu em outros locais. E eles olham para uma cadeia completa. Se a mineração ela vai ser utilizada nas baterias de veículos elétricos, o que eles já estão fazendo? Eles estão desenvolvendo a indústria de veículos elétricos locais. O veículo elétrico, se você for montar de imediato, 80% de todos os insumos necessários seria que vir de fora. Então, eles já estão construindo isso de forma que esses insumos eles possam ser produzidos localmente. Então, veja só, Gustavo, que o cobre ou o cobalto, o que vai sair da mina aqui, eles querem manter isso aqui até no produto final. E isso é uma visão muito integrada, que o governo está construindo isso e que os empreendedores, e aí por isso o motivo do Future Minerals Forward, que é atrair esses empreendedores para cá. E só colocando um gancho, né? Hoje conversando com alguns brasileiros que estavam aqui, alguns deles ficaram um pouco frustrados com o fórum, mas não pelo fórum em si ou pela qualidade dele, mas alguns deles vieram buscando investimento ou parcerias estratégicas. Por mais que o fórum tenha um olhar global e discussões globais, a intenção deles é atrair investimentos para o local. Então, quando ano passado eu estive, eu já tinha tido essa percepção. Mas eu acho que isso deve ocorrer de forma muito natural. O evento de mineração que ocorre no Brasil tem a mesma intenção, o que ocorre na Austrália tem a mesma intenção. O que importa, eu acho que é o nível das pautas que estão sendo discutidas aqui e que dá esse gancho para poder chamar de Davos da mineração. Só para encaminhar nossa conversa aqui para o final, Gustavo, eu fiquei curioso com esse dado de 1,5 milhão de engenheiros que são formados na Índia. Se você puder comentar um pouco sobre essa cultura e também sobre o Future Minerals Pioneers, que é essa competição que os indianos venceram. Tem alguma tecnologia que te chamou mais atenção desse grupo? Tem. Essa é uma que ela é um pouco polêmica, que talvez ela seja muito disruptiva. Eu gastaria um bom tempo para poder explicar que é a utilização de muons, que são partículas que são depositadas no solo e que você conseguiria fazer um levantamento geológico muito preciso disso. Já tem algumas empresas que estão aplicando isso no mercado, algumas empresas brasileiras já têm conversa com essas empresas, mas você precisa entender que isso é um grupo de universidades que estão desenvolvendo isso, que você reduz o número de sondagens que precisam ser feitas para poder identificar a sua reserva. E isso reduz o custo de implantação. No caso da Índia, a Índia ela tem uma capacidade de desenvolvimento de engenheiros muito grande, tanto que grande parte dos CEOs globais, hoje em dia, das empresas de tecnologia, se eu não me engano, o próprio Satya Nadella da Microsoft, são indianos. Então, eles são notoriamente conhecidos pela habilidade que eles têm em matemática, estatística e de todas as disciplinas de engenharia. Então, essa mão de obra que está sendo formada lá, ela foi citada como talvez não está sendo aproveitada globalmente por essa mineração que talvez deveria estar pensando. Mas aí tem um aspecto também que a gente precisa entender, e aí eu acho que o papel do governo entra de mais uma forma. A gente tem falado muito, né, de novas formas de trabalho. Então, quando você pega os aplicativos de transporte ou os modelos de entrega de comida, você tem uma nova relação de trabalho ali. Como que as grandes empresas, em específico as mineradoras, elas vão poder ter acesso a isso se você ainda não tem uma legislação muito clara de acessar esse conhecimento? E aí fica um outro desafio, e talvez a Arábia Saudita também já esteja fazendo isso. Eles já estão criando aqui um modelo de trabalho onde, eventualmente, você tem um visto mais fácil, você pode trabalhar à distância, você tem uma diferença de tarifação tributária. Então, os governos eles vão ter que aprender um pouco com o que está acontecendo aqui nesse olhar da mineração. Gustavo, preciso nem dizer que esse tema de minerais raros, terras raras, minerais críticos é o assunto do futuro. Está muito em pauta hoje. Eu vou precisar de você mais vezes aqui na programação. Muito obrigado pelo seu tempo. Conversei aqui com Gustavo Roque, executivo de mineração. Um abraço.